Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 29 de dezembro de 2022. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, curiosamente vestindo uma camisa da França de 98, hein? O que será que ele quer com isso? Tudo bem, Lucas? Vai abrir o coração? Vai admitir que no fundo você sempre foi contra a brasa? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Hoje é dia de abrir, mais do que o coração até, viu, Guilherme? Hoje é dia de abrir um pouquinho dos cofres do Café Belgrado, porque Luka Doncic pegou esse clima de boas festas, né? Esse clima de fim de ano de renovação e falou, cara, se vocês não fizerem algo especial com material sobre mim agora, eu não vou fazer nunca, né? Então hoje a gente vai falar aqui de NBA, vai falar da briga que teve, vai falar de jogos, né? Muitos jogos apertadinhos ontem, mas principalmente vamos aqui abrir o baú do Belgradão, né? E espalhar a boa nova de Luka Doncic, ele merece. Guilherme, queria começar esse episódio de hoje aqui trazendo uma pergunta instigante para você, hein? Seria Billie Eilish o Luka Doncic da música? Lucas, vamos lá. Eu não conheço muito bem a música dela, só sei que ela é uma pessoa que gosta muito de The Office, né? E já assisti os vídeos dela respondendo questões sobre The Office, porque ela teria assistido mais de 500 vezes a série completa já, né? Inclusive, quando fizeram uma surpresa e levaram o Dwight lá para conhecê-la, ela gostou muito, né? O Luka Doncic, ele é um grande fã de Você acha que é uma Friends, né? surpresa? Vai para casa da pessoa, o Dwight, não dá uma avisada antes? Olha, vai ter um Dwight na sua casa. Será que é uma surpresa mesmo? Cara, eu cresci assistindo o Gugu acordando pessoas, né? Então, não tô... E sim, aquilo era Táxi do entretenimento, Gugu, né? já acreditava desde o táxi Táxi do do Gugu. Gugu. Então, O Gugu acordando pessoas completamente maquiadas dentro de casa. isso. E pra mim, assim, eu tratava aquilo como entretenimento. Agora, só porque é gringo, vou discordar. Então, assim, não conheço a música dela, assim como não conheço Não, não Ed pode, velho. Sheeran. Não. Não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma música da Não Billie Eilish. existe, Guilherme. Canta a mais famosa, a mais famosa. Você tá querendo ser Você indie. Não, sabe não que eu sou. existe a Não, você mais sabe que eu sou famosa. sincero. Você sabe que eu sou sincero. Eu ri Eu do cara que fala duvido que você seja 300. sincero, Guilherme. Eu ri do cara que fala 300. Você sabe que eu sou sincero. Sim, tudo bem. Tá, me fala. Você tava na minha frente quando começou a rir, eu acho. Eu continuo na sua frente. Fala pra mim. Ok. A mais Ok, famosa. pode ser que você não conheça todas da Billie Eilish, mas certamente você já ouviu. Qual? Fala uma. Já tenho relatos aí de que Francisco já fala Billie Eilish, então Se certamente. ele já fala. Mas por que eu pergunto? Porque ela tem agora, sei lá, 21 para 22 anos, ou seja, super jovem. Não, Lucas, eu vou te falar. Deixa eu te falar. Eu acho que essa discussão é importante, então eu não quero deixar pra trás. Se eu começar pra você e falar assim, mudaram as estações, você canta o próximo verso. Boa parte dos nossos ouvintes canta. Faz isso com a música da Billie Eilish, que aí quer dizer que eu conheço. Você não é capaz de fazer isso? Não conheço, velho. Eu não vou cantar em inglês porque não é meu forte, né, Gibbs? As pessoas Mas sabem faz que o resmunguinho melódico. Aquele resmunguinho que É, tanta gente por gostou exemplo. quando você fez no último podcast. Guilherme, a minha preferida é Bad Guy, né? Porque é boa demais, né? Inclusive tava tocando aqui antes da gente gravar, você E eu ouviu? nunca tinha ouvido. Eu ouvi agora. Isso significa ouvir? Ah. Mas por que ela seria, o Luka Doncic seria, na verdade, a Billie Eilish seria o Luka Doncic da canção, né? Ela já ganhou Oscar, já ganhou múltiplos... Ela já ganhou o Oscar? Sério? Já ganhou Oscar, velho. Agora. Caralho. Melhor canção original agora em 2022. Música do 007, né? No Time to Die. Inclusive eu tava torcendo contra, né? Eu adoro a Billie Eilish, mas eu tava torcendo por Encanto nesse último Oscar. Teve acho que foi Emmy, não foi? Emmy é da música? A gente ainda torce pra Oscar, Lucas? Eu achei que tinha ficado em desuso torcer no Oscar. Mas quando é animação eu torço, Gibbs. Boa. E quando é brasa, né? É brasa, né? Mas não tem mais Faz brasa tempo agora, que não né? tem, né? É foda. Saudade da centralzinha do Brasil, né? Teve acho que foi Emmy, velho, que ela ganhou tipo 5 no o Grammy, não sei agora. Emmy é de TV, né? Acho que foi um Grammy. TV, séries, né? Eu acho que foi um Grammy que ela ganhou 5 no mesmo dia e na última ela tava dizendo, porra, não dá pra mim não, né? Olha essas outras mulheres maravilhosas aqui, né? E... É tipo o Messi dando prêmio lá pro Enzo na Copa, né? Tipo isso. Só que da O Billie Eilish Jamoran deu ela pro merecia mesmo, né? Brandon Clark. Brandon Clark? Não, Desmond Bain. Né? Pro Desmond Bain,
Enfim, Guilherme, fica essa questão aí. Você vai ouvir um pouco de Billie Eilish depois. Ó, no Grammy de 2021 ela ganhou 2 das 4. Em 2020 ela venceu 4 de 8 do iHeart Music Awards. 18 anos ela venceu 5 categorias do Grammy de Que isso, 2020. velho? É doideira, velho. E não é Grammy Latino, não, né? Porque o Grammy Não, Latino. não é Grammy. Cara, o Alexandre Pires tem 80, né? Grammy Latino. Isso pega o Grammy Latino. É o Grammy mesmo. Daqueles que só a Anitta ganhou, né? E sempre que alguém fala que só a Anitta fez tal coisa, aparece 8 pessoas que fizeram a mesma coisa. Cara, mas eu já. A Anitta, eu sou familiarizado com uma série de canções dela, né? Tipo, Vai Malandra, Show das Poderosas, Girl from Rio. É porque a Anitta já tá ela não seria o Luca, né? O Luca tem 5 aninhos de E é carreira na produto NBA. nacional também, né? Então, assim, é produto nacional com respeito, algum respeito internacional. Dá pra dizer que é o Alex Garcia. O Leandrinho, pô, não, que isso. Não, o Leandrinho acho que conquistou mais prêmios do que a Anitta, né? Mas a Anitta ganhou o prêmio de Grammy verdadeiro, não foi não? Ou foi Grammy Latino? Então, não sei, mas o Leandrinho Porra, a Anitta foi da igual a NBA. melhor música a música mais ouvida do mundo no Spotify. Tá, mas é porque o brasileiro é doido. A real, Então. assim, é tipo Yao Ming, então. Que tipo, era o mais votado do All-Star Game, mas tipo, ele não era o melhor jogador, tá ligado? Yao Ming é Hall da Fama, pô. Ok. Ah, eu não tô dizendo que a Anitta Eu não é acho- Hall da Fama. Alex Garcia não é Hall da Fama, então. Não é, não. Infelizmente, não. Vai ser um dia. Talvez se o NBB meter um Hall da Fama, né? Ele vai ser o primeiro indicado, bicho é Poxa, foda. velho. Marcelinho Machado, né? Já aposentou faz 5 anos. Ah, acho que essa é a primeira classe, né? É isso. Fica aí, então, essa conversa. Seria Anitta Alex Garcia? Seguiu o rumo Alex Garcia ou Leandrinho? Onde fica a Anitta? Pra você, amigo ouvinte. Manda essa aí. E se Billie Eilish pode ser considerado o Luca da música. Fica também esse questionamento aí. Guilherme, começamos esse episódio nesse clima gostoso de quase um embate, para dizer que teve embate também na NBA. Você achou uma briga o que teve entre Orlando e Pistons? Achou uma treta? Achou covardia? Onde é que você tá nessa confusão? Orlando Magic, Detroit Pistons. Uma briga exótica, né, Guilherme? Porque os dois estão brigando para perder, né? Cara, eu chamaria de guerra suja, né? Uma guerra suja porque os dois envolvidos usaram meios, assim, não aceitos nas convenções de briga, né? Assim, o primeiro empurrar nas costas o cara em movimento não é legal. Um grandão empurrar um baixinho. Em movimento, né? É assim, quando o cara tá correndo, você empurra o cara chapa. Ali ele não chapou mais porque ele caiu em cima de companheiros, né? Então não. Idosos, ele caiu em cima de alguns idosos. Alguns idosos. Da comissão. Idosos. Isso, no meio disso pode ter uma prancheta ali. Você bate a cara na prancheta, o estrago é feroz. Se pega um idoso covarde, Guilherme, o idoso ia receber ele com o pé, né? Porque, sinceramente, a minha reação seria me proteger primeiro. É porque aqueles idosos ali são treinados para proteger os atletas o tempo todo, né? É isso. Se cai na torcida, a torcida ia fazer o possível para se proteger. Pode ser botar um cotovelo, um tênis, uma caneta. E aí, Lucas, teve o empurra-empurra. Esse empurra-empurra faz parte das convenções de briga, né? Beleza. Okay. Só que aí o empurrado de primeira, já sentindo que foi o código estava quebrado, né? E quando o código está quebrado, né? Na guerra suja, rasgam-se os livros de regras, né? E aí ele deu um socão na nuca, que talvez seja uma das coisas mais traídas que pode fazer numa briga, né? Você chutar cara caído. Chegou a ser soco ou foi um braço na nuca? Cara, me parece que se foi braço foi para ficar mais forte ainda do que um socão. Então, vou tratar como socão, né? Porque assim, tem convenções de briga, chutar o cara caído é coisa de traíra e qualquer coisa pelas costas é de traíra, mas na nuca, velho, é considerado... Eu não tô familiarizado com as regras da violência, né? Do UFC, no caso, mas muita gente mandou, Lucas, ontem, dizendo que isso aí no UFC o cara é demitido do sistema lá, já sai do problema. Acho que tem alguma coisa ali de guerra franco-germânica, Guilherme. Ah, com certeza tem, né? Isso aí com certeza tem. Agora, uma coisa que chamou a atenção, a gente estava juntos na hora, né? A gente estava assistindo juntos a briga, e você trouxe um detalhe interessante, né, Lucas? Ninguém saiu em defesa do Mo Wagner, né? Cara, demora hora. Ele tem um irmão no time, né? Mas demora muito pra devagar, chegar. Velho. É impressionante como chega devagar o irmão, assim.
Acho que o irmão tá. Porra, de novo o meu irmão mais velho se metendo em encrenca, né? Toda vida, toda vida. Acho que foi essa vibe aí que tava o Franz, viu, Guilherme? Acho que o Mo E Wagner não deve ser muito tranquilo, não. vale lembrar, o Mo Wagner estava no filme do Adam Sandler, né? Que tinha o Bo Cruz. Sim, Ele foi um talento que ele foi ver na Alemanha até, né? Então não é só um jogador, né? Um artista, né? Que foi isso. agredido. E o Kylian Reis, ele, sim, é um jogador hoje relevante, mas se o Cade Cunningham tá em quadra, essa briga a gente podia até ter confundido, né? E ter É achado que isso. foi o Cade que agrediu um artista de cinema. Então, olha o tamanho que isso podia ter, Lucas. Olha o tamanho que Ele isso é podia ter. o melhor não, dublê possível pro Cade Cunningham. Pô, se Se fizer um filme do tiver, Cade Cunningham, ele vai ter que é fazer com isso. direita, com a mão direita, né? Isso que confunde um pouco. Toda cena de perigo vai ser feita pelo Killian Hayes, Mas né? aí é só filmar com o lado do celular invertido, né? Que daí já É ele isso. parece, tudo que ele faz com a canhota parece 10. Aí, ó, solução já. Seria o mesmo problema do Léo Pelé, né, Lucas? Que se ele seguisse carreira fílmica, cinematográfica, ele poderia ser um ótimo dublê do Pelé, só que ele é canhoto, né? Teria que fazer também com a câmera do celular invertida, que daí ele ia parecer destro. Então a É, gente tá aqui para isso, né? Para esse tipo de reflexão. os grandes Agora, debates. para mim, o grande momento da briga foi quando o locutor falou assim: quem se mexer vai ser preso agora. Tá um pouco traumatizada a galera de Detroit com brigas, Lucas? Tinha que ser em Detroit isso, né, Guilherme? Outra parada que me chamou a atenção, né? O Bobol olhando meio catatônico, assim, né? Tipo, eu sou um observador desse mundo real, né? Eu não tô aqui para ser um ator de uma briga de NBA. Tal qual Ele fica, procurem o filósofos. Bobol, né? Se vocês ele, assim, ele é difícil de passar impune em qualquer filmagem, né? Que você sempre vai localizar o Bobol. Mas ele tá tão longe da parada, assim, ele é um dos jogadores que estava em É quadra, muito bom, então cara. ele é um dos jogadores que poderia intervir, né? Jogador que sai do banco é Quando dá suspenso briga, ele automaticamente. é ele é o mais próximo do Magic. Isso. E ele ficou olhando e, assim, depois quando ele cansa mesmo de ficar olhando, Guilherme, toda aquela violência, ele bate as mãos, assim, na própria cintura, né? Nas É pernas, como verdade. quem diz, poxa, por que isso aconteceu, né? Cara, as pessoas precisam ver esse lance com esse. É porque é muito bom. Ele fica meia hora parado, tipo, meu Deus, pra onde vai a civilização, né? E, cara, o gestual de mãozinha dele no final é uma Como quem diz, obra-prima. só queria jogar bola, velho, só queria dar alegria pro meu povo, e a gente tá aqui brigando, né? Por que isso acontece? Somos todos humanos, né? Um salve aí para o Bobol. Seria eu, viu, Guilherme? Acho que eu numa situação de confronto extremo assim. Se eu não fosse o Franz Wagner, né? Porque se for alguém da minha família, provavelmente eu intervenho de alguma maneira. Mas se fosse um colega assim, que não tenho tanto apreço, ou até um apreço moderado, né? Porque de qualquer forma os outros ali também eram jogadores, fazem parte de uma liga exclusiva, né? De apenas nós que somos jogadores de NBA. Ficaria com o Bobol, eu acho, viu, Giba? Sem Imagina, cara, se sobra se eu vou lá defender e vem o Isaiah Stewart que já correu atrás do LeBron atrás de mim, né? Não tem como. Então, um salve aí pra Bol, pra Pistons e Magic que deram um jeito aí do jogo ficar. Porque Noticiável, né? vamos falar a verdade aqui, né, Gibas? Com os jogos que tivemos ontem, um monte de jogo decidido por um ponto, na última bola. Ninguém ia falar desse jogo se não tivesse tido a briga, né? Não, não, é um jogo que tem lá seu carisma pelos jogadores envolvidos, né? Claro, temos a primeira escolha do último draft, temos o Super Bowl, né? Uma temporada bem legal. O Detroit tem aí seus talentos, né? O próprio Kylian Reis vem uma recuperação de carreira, mas assim, ontem a gente teve, por exemplo, Kevin Durant. Cara, o Kevin Durant tá entrando na conversa de MVP, velho. É isso que tá acontecendo com o Kevin Durant. Ninguém tá notando. Ontem a gente teve, teve uma virada do Pelicans. Pô, eu achei que o jogo tava perdido. Entre outras, né? Nos ombros do Zion, né? O Zion, sei lá, 40 e tantos pontos Tem ontem. um quote curioso do D-Low sobre o Zion, daqui a pouco eu vou trazer para você. Mas, Lucas, cara, antes de a gente entrar propriamente nisso, né? Hoje nós temos um presente para você. Não vai embora antes de a gente dar o presente, hein? Eu tô um pouco ansioso. Desculpa. É isso. Seguinte, Gibas, vamos passar pelos apoiadores rapidinho. Falamos ontem de Gabriel, de Thiago Glaudino, e aí o que aconteceu? Chegaram Roberto Wagner, olha só, Roberto Wagner, talvez irmão do Jorge Wagner, né? Porque é com W. Isso. Chegou pro Giannis, já tá o e-mail lá, hein, Robertão? Vem com a gente. E o Léo Castro, que também veio pro Giannis e já tá no Giannis.
Então, aliás, foi recebido por uma enxurrada de, olha, o maior Léo desde o Léo, vamos ver se o Barcelona é tudo isso, maior Léo desde Léo Pelé, maior Léo desde Léo Jabá, teve muito Caraca, o Léo Léo, Jabá foi lembrado, cara. Léo Gamalho também, Léo Gamalho. tem muito Léo no futebol, viu, Guilherme? Tem mesmo. Então valeu Léo Castro, Basquete valeu não tem Roberto tanto, né? Wagner, Uma pena. falta muito Léo no Tem o basquete, Léo né? Mendel e o Léo... só. Léo Mendel. É o Acho Léozão que que, jogou no Ceará. né, se você tá com um filho na barriga e não bote Léo se você quiser que seja jogador de futebol, ou de basquete, né? Provavelmente vai pro futebol. Talvez o Messi tenha uma influência, né? Por que chamam o Léo de... o Messi de Léo seria Lionel? Não seria Leo que tinha que chamar? Seria Leo? Mas as pessoas chamam de Léo mesmo. Ele mesmo se apresenta como Léo, né? Vazou aí, Lucas, recentemente. A seleção da Argentina ganhou chinelos, né, de presentes, e ele queria para a família dele também. Ele gostou muito, aí ele mandou uma DM para a empresa falando assim: oi, aqui é o Léo. Ele escreve isso. Oi, aqui é o Léo, adorei. Você pode mandar mais. Aí ele fala do número da esposa e dos filhos. Você pode mandar pra gente? Cara, famoso não quer comprar nada, né, Gibas? Não importa se é o Léo Messi. Cara, o salário do Léo Messi no Paris Saint-Germain, pelo amor de Deus, né? Aí ele vai pedir, preciso desse mimo aqui, né? Cara, enfim, queria porque ele muito. não ganha igual o Mbappé, né, Lucas? Se juntar o salário do Messi isso. e do Neymar, não dá do Mbappé ainda. Credo, mas quem me dera, né? Esse nível de fama aí. Guilherme, olha só. Tivemos, como você disse, esse jogaço do Kevin Durant vencendo por 1 ponto, viu? A equipe do Hawks. Teve a última bola, o Hawks. O Hawks Teve. poderia Sem ter Trae vencido. Young, né? O Hawks com o Trae Young no estaleiro. O que seu filho adotivo jogou, Lucas? Tô impressionado, hein? Ele voltou. John Collins. João Batista. João Batista tem jogado bem, viu, Guilherme? Ele voltou. Cara, o Hawks tá ele tem bastante talento no time, mas tá numa situação assim meio complicadinha, assim, né? Tá meio esquisitinho até agora a temporada do Hawks, vamos ver pra onde vai. O Lakers foi traulitado, né? Pelo Heat. Ninguém fala desse jogo por quê? Faltou uma briga, né? Se tivesse tido uma briga, a gente estaria aqui falando. E sabe o que quebra, Lucas? As TVs todas aí pegaram um monte de jogo do Lakers, né, cara? Então todo dia tem o Lakers apanhando na TV brasileira, velho. Todo dia, isso. ou no Sport TV, TNT, ESPN, tem sempre o Lakers apanhando, velho. Tá complicado. É isso. E ontem era um bom dia para passar qualquer outro jogo, né? Porra, um monte de Golden jogo. State continua vencendo em casa, bateu o Utah Jazz 112-107, mais uma partida que teve lá suas alternativas. No último quarto, virada do Golden State avassaladora, né? E chegou a 50% meu Golden, hein? Chegou a 50%. Essa sequência de jogos em casa, super importante, né? Começou lá no Natal, tem agora mais 5 jogos, eu acho, em casa para o Golden State. Ty Jerome jogando muito, viu, Gibas? Metendo bola clutch, sendo super decisivo, calando críticos aí, que gostam de criticá-lo só porque ele corre de um jeito engraçado. Tô interessado aí para ver para onde se desenrola essa temporada de Ty Jerome. Guilherme, você já viu o jeito que ele corre, velho? É muito engraçadinho, assim. Como se ele fosse Parece um dinossauro um pouco, né? Eu ia dizer o Batoré da Praça Nossa sem exagero, né? Porque eu imagino que o Batoré, se ele fosse correr, mas ele não ia conseguir ficar tão abaixado como ele ficava andando, né? Então, se ele fosse correr mesmo, valendo, eu imagino que fosse o Ty Jerome. Então, salve aí para todos os fãs de Praça Nossa. Guilherme, você com dedão fraturado. Já fraturei, eu trinquei uma vez meu dedo. Trincou? Dedão da mão ou do pé? Da mão. Mão esquerda. Que tipo de coisa você não faria? O dedinho, na verdade, foi, né? Dedo midinho. Porra, dedo midinho você pode ser presidente, sim. De boa, dedo midinho. Okay. Mas o dedão... Cara, tem uma série que eu tô assistindo no Amazon Prime. Aliás, eu não vou dizer qual é, porque senão seria um spoiler, né? Mas no último episódio da temporada, eles tem um grupo de rebeldes que o símbolo deles é um punho fechado sem dedão. Aí, por que sem o dedão? Porque o dedão é o grande problema da humanidade, né? Chegamos onde chegamos por causa dos dedões, dos opositores. Então... Caraca, tô bem confuso com essa reflexão. É isso. Então, não vou dizer qual é a série para não... Porque seria um grande spoiler dessa série. Mas, enfim, Guilherme, a humanidade não evoluiria sem o dedão, mas
Se fosse a humanidade de Domantas Sabonis, provavelmente sim, porque ele com o dedão fraturado, 31 pontos, 10 rebotes, jogaço em cima de Jokic, comandando uma remontada. O Denver abriu logo no começo, foi liderando o jogo até no último quarto, remontada feroz do Sacramento Kings. Falamos aqui ontem, né? O Sacramento Kings não pode se dar o luxo de deixar as equipes do Oeste encostarem ou se desgarrarem, porque senão o sonho fica muito longe, né? O Sacramento Kings tem que jogar no limite o tempo todo. Esse limite inclui Domantas Sabonis jogar com o dedão fraturado. Eu não sei se eu conseguiria me alimentar com o dedão fraturado, viu, Gibas? É muito difícil, Lucas. Aliás, tem muita coisa que é complicado. Ô, Lucas, é curioso esse duelo, né? Porque ontem a gente gravou. Pode falar que a gente gravou ontem? Não, Pode falar? Pô, claro que pode. Ontem a gente gravou o próximo episódio de O Reinado, e um dos protagonistas do episódio é o David Blatt, técnico, então técnico do Cavs no LeBron, né? Naquela final de 2015, temporada de 2015. E o David Blatt deu uma entrevista essa semana passada, na verdade mês passado, né? Mas eu vi essa semana, nessa preparação, em que ele não chega a comparar, mas ele fala bastante assim do Sabonis pai, né? O Sabonis pai para ele acha assim que o Jokic faz hoje é muito parecido com o que o Sabonis fazia, né? Ele fala que o Jokic é a coisa mais perto do que o Sabonis pai fazia no seu tempo, né? Mas ele fala assim, se eu tivesse escolhido entre os dois, eu ainda escolheria o Arvydas Sabonis. Aliás, tem episódio do Arvydas Sabonis. E esse duelo, né, do filho do Sabonis com o Jokic é sempre muito interessante por esse elemento, né? Porque, de fato, cara, a gente cresceu no basquete, aprendeu a falar da lenda de Arvydas Sabonis e como seria se o Sabonis tivesse chegado inteiro na NBA. E, assim, muita comparação tá nos sugerindo que sim, é isso aí que a gente tá fazendo, que o jovem Sabonis conseguiria fazer. A gente chegou a acompanhar o Sabonis na NBA, mas já muito velho, todo estourado fisicamente. Lá na nossa série El Gringo, a gente tem um episódio inteiro contando a história do Arvydas Sabonis, e ele machucou muito cedo, né? E desde muito novo ele tem que lidar com problemas de lesão. Mas o jeito de jogar, o que era capaz de fazer em quadra, e assim, sendo tão inovador em tanta coisa, tanto tempo atrás, sugere que sim, essa é uma coisa assombrosa, e que bom que a gente tem o Jokic para a gente poder ver um pouquinho do que seria, já que tanta gente que viu os dois em ação, né, tanto o Sabonis como o Jokic, fazem essa aproximação. E aí, Lucas, o Domantas Sabonis enfrenta o Jokic e fala assim, você é meu pai? Nem sempre. Será que ele pensou isso? Nem sempre, né? Nem sempre. Okay. Durante boa parte do jogo ele estava sendo, viu? Tava tendendo em casa supapar 40 pontos do Jokic nesse jogo. Outro cara que meteu 40 pontos e sorriu, né? DeMar DeRozan, 10 pontos na prorrogação, né? Levou o jogo para prorrogação. Clutch. Super clutch, né? O Bucks teve problemas ali para fechar o jogo, chegou a abrir 8, eu acho, na reta final. Parecia controlado, era um Bucks basicamente com o Giannis, estava sem o Jrue Holiday, sem o Chris Middleton mais uma vez, titular zerado, né? O Pat Connaughton. Então, assim, muito nas costas do Giannis, que termina o jogo com 45 pontos, 22 rebotes, jogo absurdo, mas com aquele gostinho amargo, né? Um gostinho, saborzinho de derrota. É um tempero que certamente o Giannis não gosta, viu, Guilherme? Vitória boa do Bulls na prorrogação. Lógico, também tivemos o Wizards batendo o Phoenix Suns, um jogo que ninguém quer falar sobre isso, nem que seja lembrado que esse jogo existiu. Mas Esse foi equipes... o Dwayne Johnson. Dwayne Washington? Washington. Dwayne Johnson é o The Rock, pô. Dwayne Johnson é o The Rock. Dwayne Washington jogou mais uma vez e, 10 pontinhos, 2 rebotes, 2 assistências, cara, decente, né? Tô ficando encantado por esse cara, hein, velho. O drama é que o Suns tá com Jock Landale no time titular, Torrey Craig, né? Então, assim, sente muito as ausências e fica um pouco impactado que o Saric não consegue furar essa rotação, né? O Saric jogou 3 minutinhos ontem, tá teoricamente inteiro, mas não consegue pegar minutos no Phoenix Suns completamente desfalcado, né? Então não fica sendo aquela ajuda que eu e outros torcedores imaginavam que seriam caso ele tivesse disponível para jogar. Mas enfim, Guilherme, rodada cheia
E a rodada não é o destaque do episódio de hoje. Falei, Gibas, qual é o destaque do episódio de hoje? Não, deixa eu só falar a história do Zion pra você rapidinho, porque eu queria que você Ah, comentasse ok, a verdade. fala. O Zion fez uma super partida, né? O Pelicans venceu mais uma. E essa foi de virada, né? O jogo tava com toda a cara de Timberwolves jogando muito desfalcado ao longo dessa temporada, pelo menos nos últimos meses, dessa vez já há algum tempo sem o Karl Anthony Towns, e usando bastante o Naz Reid, né? Acho que tem sido uma das boas soluções aí que o time tem encontrado. O time tá mais interessante do que começou o ano. Acho que aos pouquinhos a coisa vai engrenando, mas A gente tá vendo mais Anthony Edwards, né? Acho que isso ajuda bem. ajuda, ganha muito protagonismo. O Jaden McDaniels também acho que tá crescendo durante a temporada. E aí, Lucas, teve essa virada e depois do jogo o D'Angelo Russell, armador, que considerado aí uma das referências do time do Minnesota Timberwolves, disse esse seguinte quote, né? Como você é um especialista em quotes, eu trago aqui para você. Ele está jogando futebol. Imagina que futebol americano. Nós jogando basquete. Nós não podemos tocá-lo para marcá-lo. É muito tranquilo para ele. Em D'Lo meteu essa, Gibas? D'Lo meteu essa. A primeira coisa que o D'Lo precisa fazer é assistir um jogo de futebol americano, né, Guilherme? Porque no futebol americano, todo mundo pode bater nos outros, né? Pode derrubar, pode meter os tackles, né? Então não faz nenhum sentido ele dizer, olha, ele tá jogando futebol americano e ninguém pode tocar nele, né? A não ser que ele esteja muito confuso com as regras de Não, futebol pelo que americano. eu entendi, Lu, é o seguinte: ele pode jogar futebol americano, ele pode passar por cima das Não, pessoas, fazer tackle e o que for. Nós não podemos fazer, entendeu? Acho que é mais nessa linha. não sei. Desconheço muito esses momentos do futebol americano, Guilherme, que o cara faz um monte de ponto, né? Assim, com. Vale 6 cada ponto. Mas não é jogando bola no cestinha com rede, né? E Não. o Zion tem conseguido fazer isso. É, Cara, o Zion é um jogador que vai ser apitado diferente, né? Ele, de fato, ele tem muita força física, a gente vê isso acontecer, né, com caras que são muito mais fortes que os outros. Então a gente via, por exemplo, o Shaq dominante na NBA e as pessoas falavam, pô, mas isso é falta no Shaq? É falta, pô. Você deu um tapa no braço dele, não importa se ele consegue pular e levar o seu braço junto. Continua sendo falta. Então, não acredito que exista complôs de arbitragem. A gente viu muito isso com o LeBron também, né? O LeBron sofre faltas e completa a jogada e parece que não teve a falta, mas se você for ver, é um dos caras que mais apanham, né? Então a tendência é essa mesmo, né? Jogadores muito fortes conseguirem se sobressair. E se você esbarra num jogador muito forte, vai ser bem mais impactante do que você esbarrar num jogador não tão forte. Se ele tiver em posição legal, não vai ser marcado falta. E acho que esse coach veio por causa de um ponto de diferença, né, Giba? Se a bola do Anthony Edwards no finzinho acaba, acerta, né? Se ele acerta aquela última bola no estouro do cronômetro, seria outro tipo de entrevista que o D'Angelo Russell daria. Zion Williamson foi super dominante nesse jogo, como tem sido em vários jogos dessa temporada, 43 pontos, e ele bota a bola do lado, enterra, ele é muito difícil separado, ele tem uma roubada clutch nesse momento. É um passe do D'Lo, inclusive, né? Um passe bem merda, Guilherme, que o D'Lo dá. Ele rouba a bola antes de chegar no Jalen McDaniels e faz a cesta da virada ali, né? Então, o D'Lo tá procurando em outros motivos para sua própria derrota, viu, Gibas? Mas enfim, Hum, Zion Williamson, brabo, dominante. brabo. Acho que não é Billie Eilish do seu tempo, do Não. basquete. Ainda precisa provar muito, né, para entrar nesse hall aí, nesse patamar. Mas há quem diga que Luka Doncic é a Billie Eilish do seu tempo, né, do seu ramo, ou vice-versa, né, que a Billie Eilish é o Luka Doncic do seu ramo. E por causa dele, Guilherme, não deles, né, dele, do Luka, temos aqui algo, nos sentimos, né, compelidos a trazer algo aqui para nossa audiência querida. Guilherme, Ela fala o que compõe também? ela compõe, pô, todas as músicas são dela. Ela toca algum instrumento? Ela com o irmão, né? Ela com o irmão que compõe as músicas e fazem essa dobradinha.
no palco, assim, tipo um pianão, violãozinho. Aba. Ok. Tem que conhecer obra e trajetória de Billie Eilish, Gibas. Vou buscar isso aí depois dessa reflexão que você trouxe. Boa. Não vai trazer qual é o prêmio da população de hoje? Ah, é o seguinte, pô, é que você me bota aí em situações que eu me fico pensando na vida, né? Okay. Seguinte, hoje, como final de ano, a gente quer apresentar nosso conteúdo aí pra gente que tá chegando. Muita gente chegou para curtir um Belgradão depois aí da super atuação do Luca. E como tem uma surpresa aí para os próximos dias, o que a gente está preparando, né? A gente está preparando aqui para vocês, para esse episódio, para a sequência desse episódio. Vocês viram que a gente está se despedindo já, mas o tempo aí do podcast tem mais um tempão ainda. É o seguinte, né? A seguir, vocês vão ter acesso aí a o primeiro episódio da série The Next Dance. É uma série que é exclusiva para apoiadores, como outras tantas, né? O nosso programa de apoio tem várias séries exclusivas para apoiadores. Se você quiser conhecê-las, entra aí no cafébelgrado.com.br, vai ali em todos os episódios. Antes era áudio, né? Agora é todos os episódios. E aí vocês vão descendo. Aí, ao descer, vocês vão ter acesso aí a muito conteúdo, né? Os que tem fechadinho, eles são episódios fechados só para apoiadores. Se você vai em playlists também nesse cafébelgrado.com.br, aí tá separado por série. Vai estar lá a terceira temporada de Reinado, a primeira temporada de Reinado, a segunda temporada de Reinado, e aí começa El Gringo logo na sequência. Amanhã vai ser Outro Dia, que é uma série sobre draft. The Next Dance vai ser essa próxima. O primeiro episódio, a gente conta primeiro a ideia, né, de fazer uma série sobre alguém que, cara, nasceu em 99 e tá começando a carreira. Mas vale a pena? Vale a pena. A gente conta histórias que as pessoas ainda não conhecem e que talvez até para conhecerem melhor a Luca poderiam desde já saber, né? Não esperar aí um documentário daqui 20 anos, né? Então, esse primeiro episódio chama Origens, ele é o começo da série. Essa série tem mais 5 episódios já prontos, né? Já estão disponíveis, na verdade, em geral, com entre 40 e 55 minutos, varia de episódio para episódio. E a gente já tá ao longo da série na segunda temporada do Luca. A gente ainda não contou a terceira, que foi maravilhosa, não contou ainda pré-olímpico, não contou a Olimpíada, não tá contando ainda essa, porque é uma série que tenta fazer essa abordagem mais longo prazo. Claro que logo vai ter mais episódio, é uma série que vai sendo atualizada aos tempos, vamos dizer assim. E esse primeiro episódio é para que vocês tomem contato primeiro, né? Para conhecer melhor de onde vem esse super fenômeno Luka Doncic, quais são as histórias que percorrem a sua formação como jogador. Então, acho que é um episódio que, se você gosta do Luka e você ainda não apoia o Café Belgrado, pode fazer com que você tome contato com o tipo de conteúdo fechado que a gente faz e, eventualmente, amoleça seu coração e venha apoiar o Café Belgrado. Com apenas R$9, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz. Cafébelgrado.com.br, vai lá em playlists que vocês vão ver que é muito conteúdo fechado que vocês ainda não têm acesso. E é muito fácil, né? Com R$9 você desbloqueia tudo isso, e mais do que isso, desbloqueia o conteúdo para ouvir, e tem muito podcast para ouvir sobre os mais variados assuntos. Imagino que vocês vão gostar de vários deles, mas mais do que isso, faz o Belgradão ser, assim, tornam possível a existência do Café Belgrado. Então fica o convite, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a tudo isso, e a partir de R$20 você vem para o nosso grupo no Telegram ouvir coisas como, por exemplo, se você chamar Léo, você vai ser recebido com alguém dizendo: esse é o maior Léo desde que vamos ver se o Barcelona é isso tudo, Léo. Então, vem com a gente. Lucas, alguma palavra extra? Salve. Com vocês, The Next Dance, Luka Doncic. Primeiro episódio. Apoia o Belgradão, hein? cafébelgrado.com.br. Amigo do Café Belgrado, primeiro episódio da série The Next Dance.
a história de Luka Doncic aqui no Café Belgrado e eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para o início de uma empreitada sem precedentes, Lucas. Essa dá para dizer que é uma empreitada sem precedentes, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, no hype, né, Guilherme? Porque essa vinheta de Felipe Ferraz já me deixa dançante aqui, né? Não à toa é Next Dance, o título dessa grande série sobre esse grandíssimo jogador, mas o Felipe Hitmaker foi além da conta no quesito dance e já botou todo mundo para se mexer, Guilherme. Então estou aqui no hype, ansioso para contar essa história de grande sucesso, de grande amor. É uma história completa, Guilherme, com todos os níveis de enredo. Espero que você não tenha horror story, que seja uma história sempre linda e bela, como deve ser tudo em volta de Luka Doncic. Luka Doncic, muito querido aqui no Café Belgrado, é basicamente top of mind, Lucas. Falou de Café Belgrado, falou de Luka Doncic e ouso dizer, falou de Luka Doncic, falou de Café Belgrado no Brasil. Tá errado ou não? Aí é o que os jovens chamam de consciência superlativa de si mesmo. Excelente, para isso mesmo que estamos aqui. Mas, Lucas, vou propor assim como fizemos lá na série do LeBron James, O Reinado, a série incrível do Café Belgrado, acho que é interessante também partimos do princípio ainda antes da existência de Luka Doncic. E se lá no Reinado nós começamos 9 meses antes da chegada de LeBron, eu acho que aqui a gente tem que começar um pouquinho mais de trás, Lucas. Você acha que seria muito mal começar muito de trás? Guilherme, eu vou te dizer o seguinte, a gente pode começar, sei lá, muito antes e ainda assim tem muita história que a gente viu acontecer, né? Porque o menino é um neném. Luka Doncic nasce em 99, eu já tinha meus 15 anos. Você, não sei, talvez uns 20? Mas, de qualquer forma, temos muita história para contar. Você quer começar exatamente de onde, Gibas? Eu acho que é importante, Lucas, a gente explicar um pouco até o cenário, né, o contexto, o ambiente que permite a emergência de um talento como o Luka Doncic. E eu acho que o ponto de partida para isso tem que ser o seu lugar de nascimento. O Luka Doncic é nascido como disse o Lucas, em 1999, e isso faz a gente se sentir muito velho, realmente, na cidade de Ljubljana, a capital da Eslovênia, já Eslovênia independente. E quando eu digo, Lucas, já Eslovênia independente, eu estou fazendo uma referência ao passado da Eslovênia não independente. A Eslovênia que fazia parte da Iugoslávia. Iugoslávia, agora sim, vai ser fácil para todo mundo se lembrar, uma das maiores referências esportivas do século XX, uma das maiores potências de basquete da história, do mundo FIBA, do basquete europeu. A Eslovênia fazia parte, ela era um dos países que compõem, né, um dos agrupamentos geográficos, étnicos, históricos que compuseram a Iugoslávia unificada. E, Lucas, fazer parte daquilo significava vencer muito. Então, é complicado você dizer assim que um país tão jovem como a Eslovênia tem uma grande tradição no basquete, mas tem sim. Remonta, inclusive, lá no início do século. A Eslovênia, desde o passado, tinha sua escola de basquete lá em 1920, já tem menção a isso na cidade de Maribor, avança ao longo do século XX, tem nomes históricos para consolidação da modalidade no país. Claro que, fundamentalmente, junto com a nação iugoslava, a tradição eslovena estava ali sendo carregada. O nome mais famoso vai ser o Ivo Danel, que é até Hall da Fama do basquete FIBA. Só que a Eslovênia, independente, Lucas, acabou chamando mais a atenção desse basquete globalizado. E quem é fã de NBA, quando viu um talento como o Luka Doncic surgir, não foi pego distraído, né, Lucas? Tem uma tradição de eslovenos na NBA. Guilherme, eu fiquei particularmente interessado aí no seu jornalismo investigativo, com o apoio da Embaixada Eslovena, se você pegou o nome do Dom Pedro I esloveno. Você tem essa informação aí para o nosso ouvinte? O Dom Pedro I esloveno? Que proclamou a independência. Não tem? Não, eu não peguei aqui não, Lucas. Mas, mas de qualquer forma, na NBA... Foi um processo muito peculiar também, muito recente, né, do nosso tempo, assim.
Então não teve um líder que proclamou a independência, mas foi uma independência que surge ali logo no processo, no início do processo de desintegração, antes, por exemplo, da separação de Sérvia, Montenegro. Então pega outro contexto também. A Eslovênia, por isso, se organiza de maneira um pouco mais rápida do que os outros países e rapidamente está disputando, né, competições interessantes. Em 1993 ele já estava disputando o Campeonato Europeu de Basquete como país independente. E disputando e sempre, aliás, numa crescente evolução, né, Guilherme? Começa lá para disputar e com o passar dos anos vão aparecendo jogadores de nível internacional que realmente levam essa disputa a um patamar superior, né? Agora realmente lutando entre os grandes. E a gente, Guilherme, que começa a acompanhar a NBA com muito afinco, mais ou menos na época que o Doncic nasce, né? Até um pouco antes, um pouco depois, mas assim, de realmente ser vidrado. Mais ou menos na época que o Doncic nasce mesmo, né? 99, por ali, um pouco antes disso, um pouco depois disso, a gente já era bem viciadinho em NBA. A gente viu, então, boa parte dessa galera, né? Aliás, o grosso da Eslovênia na NBA, a gente acompanhou a carreira inteira, né? Do começo, alguns já saíram, outros ainda estão por lá, mas a gente vê a Eslovênia entrar na NBA e entrar meio, não vou dizer chutando a porta, porque quando a gente compara com o Luka Doncic é outro patamar, né? Mas outros jogadores que foram para a NBA, eslovenos que foram para a NBA, foram lá ser relevantes, né? A gente pode falar, por exemplo, do padrinho de Luka Doncic, Hašo Nesterović. Ele foi campeão da NBA e ele jogou minutos importantes pelo San Antonio Spurs campeão, né? A gente vai falar de Beno Udrih, vai falar de Sasha Vujacic, jogadores que jogaram na NBA, né? Assim, efetivamente jogaram minutos relevantes em times bons, em times médios, enfim, mas que estavam lá com renovação de salário. O Bok, né? O Bojan Akbar, que era um dos meus favoritos da NBA, não me pergunte por quê, mas era, né? E teve seus problemas, mas em alguns momentos parecia que ia se tornar um belo jogador. Depois vai para a Europa e lá sim se torna aquilo que eu esperava que ele fosse na NBA. Temos Primož Brzec, né? Que eu não tenho certeza se é desse jeito que a gente vai chamá-lo, mas é como eu sempre o chamei antes de ter podcast. Na época eu nem sonhava em fazer podcast sobre basquete, mas lá no Charlotte Bobcats a gente viu, né, um jogador que o Bobcats drafta, imagina que vai ser peça fundamental da franquia, mas não vira, né? Esse realmente, esse aí, Guilherme, porque sempre tem que ter uma exceção, né? Mas esse aí não funcionou não. Mas, finalmente, né, aquele nome que tá muito ligado à história do Suns, tá muito ligado à história do Rockets, tá muito ligado à história da Eslovênia, né, mais ainda, e agora tá no Miami Heat. Goran Dragic, um jogador que é um mentor, né, pro Luka Doncic, vai ser um espelho, vai ser uma inspiração, vai ser o tio Dragic, né, porque você vai já contar, né, Guilherme, que o Luka Doncic já conhecia o Goran Dragic de outros carnavais, e na esteira do Dragic vem até o irmão dele, tão bom, costumo dizer isso, né, que ele era tão bom na NBA que os times se preocuparam em ver se ele tinha familiar, Guilherme, para deixar o homem feliz, vamos trazer o irmão do Dragic para a NBA. É algo que fazem com Antetokounmpo, é algo que fazem com os grandes, com os maiores, né? Então, nesse nível aí estava o Goran Dragic, que por muito tempo parecia que ia ser para sempre o melhor jogador esloveno, né? Parecia, para você ter uma ideia, pegando médias de carreira, a melhor carreira da NBA depois do Goran Dragic é o Beno Udrih, que tem 8 pontos por jogo. O Goran Dragic consegue ter perto de 14 pontos por jogo. Isso porque ele tem muitos anos de NBA, né? Ele não é aquele cara que chega para jogar no papel que ele teve no seu auge. Ele é aquele cara europeu que é draftado e joga, sei lá, 5 minutos por jogo, 7 minutos por jogo. Quem é torcedor do Phoenix Suns vai lembrar, sei lá, ele tinha o papel similar ao do Okobo. O Okobo que boa parte da torcida do Suns nem sabe que existe, mas ele chegou a ser um jogador desse tipo de papel, né? Esse era a função dele, entrar, jogar uns 3, 4 minutos no jogo inteiro e pronto, aí vai para a próxima. Então ele tem médias de 14 pontos por jogo, mas a parte relevante da carreira dele é muito mais
impactante do que isso, né? Ele é jogador realmente assim, de anos e anos, foi jogador que foi ao NBA antes mesmo de ser All-Star, é um jogador que foi quase go-to guy, né? Ele era o go-to guy, franchise player de um time que não estava para brigar por título, mas ele era aquele complemento, né? No modelo ideal, ele é um complemento fundamental para um time campeão, para um time muito forte. É isso, e você disse, o Lucas falou, né? O Dragic parecia que seria o melhor jogador esloveno por muito tempo, e rapidamente o Luka Doncic chega à NBA e deixa claro que ele é o melhor jogador esloveno da história da NBA, um dos maiores jogadores estrangeiros da história da NBA, caminha para ser, aparentemente. É um dos melhores inícios de carreira da NBA e ponto, aí, independente de onde a pessoa tenha nascido. Para você ter uma ideia, todos os jogadores que antecederam o Dragic, a melhor média deles, 8 pontos por jogo, o Doncic já tem triplicada, Lucas. A média do Doncic é 24 pontos por jogo na NBA em 2 anos, né? Os 2 primeiros anos de carreira. Cara, rapidamente se torna um fenômeno, uma sensação. Não é por acaso que alguém tão jovem, nascido em 99, tenha se tornado personagem central de uma série do Café Belgrado. Então, é interessante contar essa história, Lucas, porque mostra que o ambiente que o Luka Doncic nasce não é um ambiente ao acaso, não é um talento. Eu sempre dou esse exemplo, peço desculpa se alguém já ouviu, mas não é um talento tipo o Guga, que nasce num cenário de tênis brasileiro que assim, não tinha nada antes, não veio ter nada depois do mesmo nível. Assim. Claro que do mesmo nível do Doncic não tem mesmo, mas a tradição que o forma, né, o caminho que ele percorre, já foi percorrido. Ele não teve que inventar nada. Ele teve bons professores, ele teve bom ambiente, e ele teve, Lucas, antes de qualquer coisa, uma referência familiar, né? O pai do Luka Doncic era jogador profissional. E, Lucas, quantas vezes a gente já não ouviu histórias de jogadores de basquete que são filhos de jogadores? E, aliás, quantas vezes a gente já não viu histórias de filhos de jogadores de basquete que rapidamente superam os pais? Afinal, quando a gente vai contar a história deles, a gente lembra do pai, mas agora Luka Doncic evidentemente é o grande nome, é a grande história. Mas claro, ser filho de um jogador profissional certamente traz para dentro de casa uma cultura esportiva, não tem isso, Lucas? Guilherme, eu fico pensando aqui como deu sorte, né, o Luka, porque o pai dele é superior ao Lavabol. Bem superior ao Lavabol, mas olha a sorte do Luka, né? Porque imagina, né? O pai dele saísse falando: o Luka é bom, mas eu ganhava do Michael Jordan, né? Então, teve a sorte, ele sim, nasceu no ambiente de basquete, né? O Luka Doncic, aos 7 meses, já segura uma bola de basquete, a primeira lembrança, memória familiar da família do Luka com o basquete aos 7 meses de idade, isso é muito jovem realmente. Ele teve, aliás, um abraço para o pessoal da Embaixada da Eslovênia que forneceu material para a gente, mais uma vez agradecer. A Eslovênia é um país onde as pessoas praticam esporte, né? A juventude toda é envolvida com esporte, a grande maioria da juventude, muito mais do que a metade dos jovens eslovenos estão ligados, estão praticando esporte, mais de 60% de maneira intensiva e outros 20 e tantos por cento de maneira, né, digamos assim, divertida, né? Mas mesmo assim, mais de 80% da juventude eslovena envolvida com o esporte, né? Assim, diretamente com o esporte. Isso, como você falou, Guilherme, ajuda para que nasça, né? Para que exista um fenômeno como Luka Doncic. Mas não é o único não é o único motivo, né? Porque senão teríamos vários Luka Doncic. O Luka, Guilherme, ele desde sempre está ligado ao basquete, né? Ele não só aos 7 meses estava jogando, ou jogando não, ele estava segurando a bola 7 meses jogando, seria demais, né? Mas com a idade de 1 ano, Guilherme, antes mesmo de fazer 2 anos, ele já tinha no quarto dele uma cestinha em miniatura e ele ficava lá jogando sozinho. E aí, mesmo nessa idade, né? A gente acabou de falar que na Eslovênia se pratica muito esporte, ele cresceu jogando futebol, cresceu jogando basquete, lá na Eslovênia eles já jogaram mundial de hóquei, Guilherme, já jogaram mundial de vôlei, já jogaram mundial, e você falou, né, um país bem jovem, né, então eles
o Luka brincava... Né, Lucas? É um país pequeno, não? Pequeno. A população da Eslovênia é menor do que a de Fortaleza. É impactante quando eu vi esse número. Caramba, como assim, né? É um país tão accomplished e esportivamente e cabe numa cidade do Brasil, digamos assim, né? Numa capital. A população moraria aqui, né? Seria... Enfim, deixaria a cidade mais vazia do que o que é se trocássemos de população da Eslovênia pela de Fortaleza. Então, o Luka cresceu jogando nesse ambiente onde o esporte é incentivado, e aí, aos 7, ele joga o seu primeiro basquete organizado, digamos assim, na sua escola em Ljubljana. E olha o detalhe, Guilherme, quando ele começa a jogar, ele tinha 7, né? Ele pede para jogar, quer jogar, os adversários dele tinham 10 anos, mais ou menos. E aí começa algo que vai ser recorrente na vida dele, né? Jogar contra os caras mais velhos. E o Luka fala sobre esse período que ele estava sempre treinando, sempre jogando com os garotos mais velhos, que tinham muito mais experiência do que ele com o esporte já, né? Porque já praticavam e tal. Ele é o primeiro momento que ele vai jogar basquete organizado ali. Então ele começou a bater os jogadores, ele começou a vencer esses jogadores, Guilherme, que eram maiores, mais rápidos, mais fortes com o cérebro. E quantas vezes a gente já não viu... Hoje não é dia da gente falar do Luka na NBA, a gente está falando das origens do Luka, mas quantas vezes você já não viu o Luka, Guilherme, seja na NBA, seja na ACB antes, lendo jogadas e você pensando que ele é um falso lento e de repente ele, sei lá, tá fazendo a bandeja sozinho ou encontrando um companheiro, né? Então esses traços já foram aparecendo no Luka novinho, né? Certamente. Acho que é um traço fundamental para diferenciar o Luka dos demais e ao mesmo tempo, assim, é complexo você avaliar como que um talento como esse é capaz de ser forjado, né? Claro que dentro de casa, tendo uma referência que certamente o levava para treino, levava para assistir jogo. A gente até comentou aqui rapidamente antes, o padrinho do Doncic era um jogador NBA, o Rashon Nesterovic, amigo do pai. O amigo do pai, né, companheiro de equipe do pai, era o jovem Goran Dragic, que rapidamente se tornaria o melhor jogador esloveno, provavelmente da história até ali, né? E acho que por feitos ainda hoje deve ser considerado ele, por ter sido o MVP. Daqui a pouco a gente vai contar essa história, mas por ter sido o MVP do europeu. Então, você assim, já tem esse carinho enorme pelo esporte. Tem ali a possibilidade de estar jogando. Eu usei o gerúndio aqui sem querer, né? Tem a oportunidade de estar jogando aí em casa. Porque é episódio premium, né, Guilherme? A gente tem que botar tudo. Eu também usei meu inglês necessário, o gerúndio. A gente vai estar fazendo o possível aí para agradar o nosso querido ouvinte. Eu gostei que você usou o inglês necessário para Liga ACB, né? Que eles chamam de Liga ACB, eles chamam de ACB. Achei incrível isso aí. Mas então, assim, claro que tem esse aspecto, né? Essa proximidade com o jogo, com assistir na TV. Imagino que o Galinha Pintadinha do Doncic era jogo da Euroliga, cara. Então, ele ficava ali assistindo o pai jogar, assistindo Guilherme, o jogo você tá em casa. com rebento aí nesse momento, na barriga da sua esposa. Você já tá pensando aí, o que você vai botar no lugar? Dizer pra ele, filho, assiste que aqui é Galinha Pintadinha. Na verdade é um jogo, você já pensou aí nesse DVD? Não há dúvida de que vou tentar isso, Lucas. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Excelente. Então você imagina, né? Você começa a ter essa facilidade. Você tem alguém em casa que te ensina a arremessar direito, por exemplo, quicar a bola direito. Essas coisas, evidentemente, que fazem muita diferença. Mas como o Lucas falou, se fosse só isso, todo filho de jogador era um grande jogador. Imagina o filho do Michael Jordan. Ele tinha 2, né? Que poderiam ter virado jogadores e nenhum deles. Mas ali ele tinha que ver se ele não dava bronca nele, igual ele dava na galera lá, Lucas, porque as broncas do Michael Jordan se mostraram muito pouco pedagógicas. O filho dele se arrumou antes que ele para jogar e era toda a motivação que ele precisava para destruir o filho dele no 1 contra 1. Então, acho que tem isso, claro, mas também, e outra coisa, a questão da altura, né? O Doncic, claro que ele era mais baixo do que meninos mais velhos, mas sempre muito alto para a idade, né? Você vai ver vídeos do Doncic de criancinha, ele já é espichado. Mas tem todos esses fatores que são de ambiente, que são até de herança genética, no caso da altura, mas tem ainda um fator que é mental, que eu acho que isso é a quadra que cria, é a personalidade que se desenvolve ao longo
né, da sua própria criação. E ali acho que nasce de fato é o fundamento do que é o Luka Doncic, né? Um cara absolutamente apaixonado por basquete. A história mais saborosa disso, que ele treinando com crianças muito mais novas do que ele, é que ele, na verdade, assim, ele jogava... Muito mais velhas. Muito mais velho, desculpa. Ele muito mais novo. Ele jogava, acabava o treino, ele chegava lá pro técnico, acabava o treino da categoria dele, ele falou assim, então, eu posso jogar no sub-9 agora? Eu posso jogar no sub-11 agora? E como ele aguentava, o técnico falou, deixa aí. Teve até um caso que a mãe do Doncic, a Miriam, conta que o Doncic volta para casa e quer treinar. E o técnico fala, mas ele já treinou muito já. Não, mas deixa, ele atrapalha, faz algum mal? Não, então deixa ele lá. Então, ele era um rato de ginásio. Isso é uma coisa que é importante, assim. Gostar do jogo quando você é criança, isso dá uma dimensão. E outra coisa que a gente ainda vê hoje, né? O Doncic, quem acompanha o Instagram dele, e devo dizer que sou um desse, imagino que o nosso ouvinte, boa parte dos nossos ouvintes também deve ser, vai ver o tanto ele joga de muito jogo videogame. que o Doncic... Não, videogame ele joga bastante também. Mas o tanto de jogo que ele assiste, cara. Qualquer jogo de basquete que tá rolando, ele tá comentando. Pode ser Euroliga, Liga ACB, quando era Copa do Mundo, NBA. Acontece algum lance fantástico, assim, que a gente tá vendo no League Pass e ele não tá jogando na mesma noite, o Doncic é o primeiro a comentar. Então, eu imagino que é um cara que, mais do que ser um excepcional jogador, é um cara que aprendeu a amar o basquete. Acho que isso é uma coisa que dá pra ver com a alegria que ele joga, né? Ele é muito feliz em ser um jogador profissional de basquete. Então, eu acho que esse Doncic que vai se fazendo tem todos esses aspectos, né, Lucas? E aí tem esse fato dele estar numa cidade, que inclusive você falou do tamanho do país, né, Lucas? A Ljubljana, capital da Eslovênia, tem menos habitantes do que Maringá. Ah, Imagina não. isso. É muito pequenininho. Maringá tem aí seus 400 mil habitantes. Ljubljana tem 298 mil. Então, é uma cidade assim que a comunidade do basquete também não é tão grande. Então, você conhece ali os ambientes. O pai dele jogava no União Olímpia. O União Olímpia era um time. Agora, o União Olímpia não está mais numa boa fase. Experimentou uma fusão para ver se continuava jogando com um time croata. Então, infelizmente, o União Olímpia não é mais o que poderia ter sido. O que já foi, inclusive. Mas o fato ali de ele ter à disposição a possibilidade, né, de ver esses jogos, muito criança, apaixonado por basquete. Cara, tem uma imagem que tem no YouTube, inclusive tem um videozinho que a gente soltou lá do trailer, vamos dizer assim, dessa série, só para exibir a vinheta maravilhosa do Hitmaker, que tem o Luka, ele era rodoboy, Lucas, de um jogo de Euroliga que o Olímpia jogava. Imagina, um rodoboy que era assim, em breve se tornaria MVP da Euroliga. Estou dando muitos spoilers aqui, mas as pessoas sabem. E nessa matéria, e meu esloveno ainda não é muito bom. Preciso mandar um abraço pro Vinícius lá da embaixada, mas ainda não desenvolvi, Lucas. Mas pelo que dá para entender, mais ou menos assim da matéria, ele vai pro jogo para ver Ricky Rubio. Para ele, a pira dele era ver o Ricky Rubio jogar. Então você vê assim... Errado ele não assim, tava, né, Guilherme? Não tava, um mágico, né? O jovem Rubio, um super mágico, que inclusive talvez tenha sido o último super talento europeu com hype a chegar na NBA. Desse estilo, assim, né? Meio jogo ousado, cheio de nuances, assim, cheio de elementos improváveis, imprevisíveis. E ele foi lá para assistir, né? Então, imagina, o menino ali para limpar o chão do jogo, mas para ver o Ricky Rubio. É uma cultura de esporte que a gente também não tem muito, assim, a gente não tem muita noção, que são... claro que aqui tem meninos que são fãs dos jogadores do NBB, etc., mas é outra tradição, é outra coisa, é um lugar onde o basquete é um dos primeiros esportes. Você não consegue ver NBA ao vivo, né? Não comumente, mas você consegue acordar e acompanhar. O Bom Dia Brasil deles, Lucas, é um review da NBA no que aconteceu. E nesses dias, segundo nos contou o pessoal da embaixada, tem sido um bom dia, Luca. O que o Luca fez essa noite? O pessoal já acorda curioso para saber. O Café Belgrado lá, Guilherme, é literal, né? Café da manhã, eles escutam o podcast já, porque tá na hora de ver o que tá passando e ficar atento com o que o Luca fez. Você falou, Guilherme, do pai dele jogando no Olímpia, e acho que é algo que o mundo tem que agradecer também, né? Porque justo um pouco depois de que o Luca começa a jogar esse basquete na escola, o pai dele vem jogar na cidade dele. É um período que o pai dele se separa da Miriam,
os pais do Doncic são separados, né? Eles se separam nesse período aí, por volta dos 8 anos do Luka. Mas aí o pai dele vem jogar na cidade e assim o técnico, o Greg Abramovich, grande abraço pro Greg Abramovich, ele convida o Luka para participar com os jogadores da idade dele, né, nos treinos, na escolinha do União Olímpia. E aí ele com 8 anos ia jogar contra os meninos de 8, Guilherme, mas logo no primeiro dia, não. Pera aí, vamos botar esse menino aqui com os de 11. Não dá certo, não. Começa o segundo treino, Guilherme, com o segundo dia de treino aí. Quer saber, cara? Vem pro Sub-14 aqui, Luca. E ele vai e começa a jogar com os meninos do Sub-14. Só que ele não podia competir. Por quê? Porque pelo regulamento só podia se ele tivesse 10, né? 10 anos, porque é até 4 anos de diferença. Então ele não podia Tinha que fazer jogar. um gato pra cima, então. Ele não podia jogar no Sub-14, mesmo ele tendo bola pra isso, porque ele era muito novo pra isso. Então ele podia jogar no Sub-12 e nos outros. E aí ele ia pro treino e era nessa pegada aí, Guilherme, que você falou. O técnico falava, não, fique em casa. Ele, não, mas eu quero ir pro treino do Sub-14. Ele aparecia lá no treino. E aí, Guilherme, quando ele vai poder começar a jogar torneios Sub-14, que aí lá na Europa já é uma coisa mais internacional, né? Já é uma coisa bem organizada, já começa a ter aqueles olheiros. Quando ele começa lá em setembro de 2011, ele joga um torneio em Budapeste e ele é MVP do torneio, perdendo na final para o Barcelona, mas mesmo assim, mesmo perdendo a final para o Barcelona, ele é eleito MVP do torneio, e aí os gigantes europeus falam, peraí, tem um menino aqui de 12, MVP do Sub-14, com esse tamanho aqui, Armador. No Olímpia, eu quero pra mim. E aí, quem é que vai atrás desse menino, Guilherme? Pois é, né? Quem que vai atrás do Doncic é precisamente o Real Madrid. Real Madrid, a potência, né? A coisa... assim, o grande clube do mundo, do ponto de vista futebol, basquete, é o Real Madrid. Claro que a gente tem uma tradição no basquete que tem os times que são russos, que são excelentes, remontam aí a muitos anos de dominação. A tradição do basquete grego sempre monta boas equipes. O próprio Barcelona, que venceu o Doncic aí nesse campeonato, também chamava atenção, né, por ser um organizador de talentos. Aliás, se eu fosse o Barcelona, eu saborearia muito essa vitória contra o Doncic de 12 anos, porque não vão ser muitas não, Guilherme. Ele devia ter pego ele, né, Lucas? Pô, você que viu primeiro, né? Você foi vítima dele ali. Mas, enfim, o Real Madrid certamente era um time mais estruturado. E o que ele fez? O Real Madrid costuma fazer isso. Ele não faz isso só com o Doncic, não. Eles fizeram isso com vários talentos, inclusive alguns brasileiros. É um costume, vamos dizer assim, do basquete espanhol, até porque não tem muito contrato nessa idade, é complicado, né? Tem uma regulação que inviabiliza, até com razão, né? Porque são crianças, de fato. É engraçado falar isso, né? Eles estão contando a história de uma criança aqui. Imagina, 12 anos, Lucas. 12... Quantos anos tem sua filha mais velha? 9. Caramba, eu tenho que botar ela no basquete urgente, Guilherme. Porque já tá underperforming aí comparado com o Doncic. O que o Real Madrid fez? Emprestou o Doncic, falou, traz ele pra cá pra ele sentir o clube, conhecer, e aí a gente bota ele pra jogar aqui junto com o nosso time Sub-14. Ele tem 12 anos, né? Tá indo pra fazer 13, mas a gente bota ele pra jogar com o Sub-14. O nosso Sub-14 é um dos melhores do mundo, talvez o melhor time Sub-14 do mundo. Sempre lembrando que os Estados Unidos não trabalha com essa chave de categoria. É outra história, não tem nada a ver com isso. É colégio, mistura categorias de 4 idades diferentes, não tem separado ali por idade. Então, 14 anos nos Estados Unidos, tá jogando contra a gente de 16. Então, você não consegue ver competitividade. É outra coisa, é outra história, porque a gente pode falar sobre isso em outras séries do Café Belgrado. Então, o Doncic vai por empréstimo, né, para esse time do Real Madrid. E, cara, ele vai e brilha jogando entre os melhores talentos de sua idade, da categoria, do mundo do basquete. Ele brilha muito, Lucas, nessa mini-copa, né? A mini-copa tem vídeos online desses jogos. Esses são os primeiros registros, de fato, do Doncic. Tem uma coisa ou outra que você vai encontrar, mas organizado, jogando, talvez até jogo inteiro você encontre, são os jogos da mini-copa que ele defende por empréstimo. O Real Madrid, ele
volta ainda para o Olímpia para jogar um torneio que é considerado memorável, que é um torneio de Roma, onde num dos jogos lá, porque ele foi emprestado, jogou bem, foi devolvido, e jogando nesse torneio de Roma... Devolveram pra mãe, basicamente, né? Porque não é assim também, né? Vou levar teu filho e você se vira até. A mãe tem que se despedir, Guilherme. Não, e aí ele chega lá no Olímpia, vai jogar o torneio de Roma, e, cara, é uma competição inacreditável. Aí. Ele, lá entre os melhores da Europa, jogando pelo Real Madrid, com outros bons jogadores juntos, ele teve 13 pontos por jogo na Minicopa Endesa, que é o primeiro grande torneio. Ele tinha 12 anos jogando sub-14, né? Bom que se 12 diga. anos sub-14. O que ele nessa ganhou idade MVP faz desse torneio. Não, e que nessa idade isso faz muita diferença. 2 anos do 16 pro 18 faz diferença. Mas pro 12 pro 14, cara... Pera, quem tem filho aí de 12, compare com crianças de 14. Quem tem de 14, lembra quando seu filho tinha 12. A diferença física que isso podia fazer e técnica mesmo, né? Enfim, ele volta para defender o Olímpia. E lá no Olímpia ele era o cara, né, Lucas? Ele fazia o que ele quisesse. Lucas, nesse torneio de Roma, 34,5 pontos por jogo. E na semifinal ele mandou 29 pontos e 15 rebotes. E na final, Lucas, contra o Lazio, pra alegria aí de quem não gosta do Lazio. Ah, bom demais. Ganhou da Lazio? Ganhou da Lazio, pra aí nossa sim, alegria. hein? Mas ele não só ganhou, Lucas, ele mandou um triple-double. Conto, 10, 10, 10? 54 pontos, 11 rebotes, 10 assistências. O Real Madrid ficou desesperado, falou, pelo amor de Deus, traz esse moleque. E aí, em 2012, com 13 anos... ele assina o seu contrato de 5 anos com o Real Madrid, 5 anos de Luka Doncic. Doncic deixaria Dona Miriam, a sua avó, que também o ajudava a criar, seus amigos de Ljubljana, essa bela cidade aí, romana, Lucas, é uma cidade romana, repleta de Art Nouveau, aprendemos isso aí também com os nossos amigos da embaixada, cara, pra ir morar numa outra cidade, com outro idioma, outra temperatura, outra cultura, outra alimentação, morando no alojamento, estudando e jogando. Cara, 13 anos, Doncic deixa a Eslovênia para se incorporar ao Real Madrid como um dos maiores prospects aí já da história do basquete europeu. Então, Guilherme, aí o mundo tem uma visão um pouco ainda ambígua, né? Porque a gente fala que esses números, e a gente vai lembrar, você já falou muito bem do exemplo do Ricky Rubio, que ele foi ver o Rubio, a gente vai lembrar do Rubio nas categorias de base também. O Rubio com 14 era profissional, né? O Rubio, na idade dele, ele fazia esse tipo de média aí em campeonato mundial também, né? Então, não era ainda uma coisa propriamente inédita, mas era algo que você já devia prestar atenção, né? O que esse menino estava fazendo já era diferente. Cabe pachequismo nessa série aqui, Guilherme? O Brasil depende, tá fraco, né? A gente tem que aproveitar qualquer coisa hoje em dia para comemorar. O Doncic, ele vai pro Real Madrid e ele é o único estrangeiro, fora o brasileiro Felipe dos Anjos, que vai morar lá no Real Madrid. Todos os outros são espanhóis, mas o Doncic e o Felipe dos Anjos, né? O brasileirão lá, o pivô. Isso, que eu acho que ele é de 20. Isso. Eles são os dois únicos estrangeiros Nessa que época vão... devia ter 12 anos, 2 e 15, sei lá, sair do Pinheiros. São os dois únicos estrangeiros que vão morar lá no Real. E aí, como você falou, Guilherme, estudar e jogar, etc. Viver o Real Madrid. E é um spoiler também, né? Porque o Doncic, ele vive o Real Madrid. Pode estar o Real Madrid disputando futebol, o Doncic está lá vendo. Ele realmente ama o clube Real Madrid, né? Ele é realmente intensamente como é que se fala quem é o Real Madrid lá, Guilherme? Madridista. Madridista, perfeito. Então, nesse período aí que começa a nascer esse madridismo do Doncic, morando lá, vivendo lá com o pessoal do futebol, e aí é uma época que o Real Madrid vai ganhar um monte de coisa no futebol, né? O Cristiano Ronaldo vai ganhar várias vezes a Champions. E ele diz que é um craque, Guilherme. Diz que jogava futebol também com o pessoal do futebol. Aí eu já duvido, Lucas. Mas você vai duvidar. Você tá aqui na série do Doncic pra duvidar de Luka Doncic, Guilherme? É pra mostrar lisura no processo, Lucas. Ele é muito grande pra ser bom de bola, Lucas. Muito grande pra ser bom de bola. Fala um cara bom de 2 metros bola bom de ele bola. é, Guilherme, porque
com a bola nas mãos, ele começou a acumular MVPs, né? Se ele já tinha sido MVP da Minicopa Endesa com 12 anos, ele vai de novo ser, quando ele agora sim já atleta do Real Madrid, com médias de 24 pontos e meio, 13 rebotes, 4 assistências, 6 roubadas. Isso era uma Copa Sub-16, ele tinha 14, né? E depois ele vai ganhar do Barcelona na final dessa Minicopa Endesa, sendo MVP. Depois ele vai ser MVP do Campeonato Sub-16 espanhol, ainda com 14, tá, Guilherme? Tinha acabado de fazer 14 anos e ele vai ser MVP desse Campeonato Sub-16 espanhol. E aí, o que acontece? O que acontece? O Doncic vai chegando naquela fase meio, aquele patamar meio Ricky Rubio. Quando é que o Real Madrid vai botar esse menino pra jogar, né? Porque o Rubio, eu falei, né? Ele estreia no basquete aos 14 como profissional, lá no DKV Juventud. É assim que fala, Guilherme? O nome? Juventud Badalona. Isso. Juventud Badalona. Mas é o DKV Juventud, né? O Real Madrid, Você por pode outro falar o T, lado... porque é catalão. Juventud. Ok. DKV. É o DKV. Que com todo respeito ainda. Com todo respeito à Badalona, pode ser assim? Badalona foi bem. Então, com todo respeito à Badalona, esse povo maravilhoso que mora lá, eles não têm necessariamente um plantel recheado de estrelas sempre. O Real Madrid contrata estrangeiro americano para o seu time, tem jogadores da seleção espanhola, então não dá para chegar, o menino de 14 aqui quer jogar, tira aí, sei lá, tira o Campasso, vamos botar o menino de 14. Não é assim que funciona, né, Guilherme? Mas Luka Doncic, nesse período, já ia sendo preparado para ser o mais jovem jogador a estrear, a jogar profissionalmente pelo Real Madrid. E não estavam errados não, né, Guilherme? Não estavam errados. O Doncic vinha acumulando triunfos, claramente mostrando que ele estava jogando no nível acima do nível que se exigia dele. Tem um foreshadow aqui, que é um aspecto um pouco simbólico. Pode importar o foreshadow para essa série? Pode, claro que pode. Opa. Que é assim, quando ele volta, né, no torneio de Cidade de Hospitalet, lá que eles chamam, e também tem o Next Generation, né? Nesses dois torneios, ele enfrenta num lado, o União Olímpia, que é o seu antigo time, ele vence, claro, com double-double, e no Sub-18, tudo isso aí com 14 para 15 anos, 2015 ele já estava com 16. No Sub-18, ele vai jogar aquele que é considerado o Next Generation, né? Que é o torneio fundamental assim, para a base. Ele enfrenta o Estrela Vermelha. O que é legal falar do Estrela Vermelha? E foi MVP também e venceu o Estrela Vermelha de Belgrado. O que é legal falar também? O seu pai, o Sasha Doncic, ele é, ele é esloveno, evidente, mas por ser da Iugoslávia, por ter esse vínculo com a tradição sérvia também, ele era torcedor do Estrela Vermelha. E você vai ver fotos do Doncic e nas redes sociais, em dias de... É porque as pessoas não acompanham muito o Estrela Vermelha por aqui. Mas ele é um torcedor do Estrela Vermelha. O Doncic tem 3 equipes. Ele torce pro Real Madrid, claro, pro União Olímpia, por tudo que foi a sua história, e pelo Estrela Vermelha. Por causa do Café Belgrado. Por causa do Café Belgrado e por causa do pai dele. Nós vamos contar um pouco mais do Estrela Vermelha em outro episódio daqui a pouco. Mas só para guardar esse foreshadow aqui, já na base, o Doncic vinha acumulando triunfos contra as principais potências, ao ponto que, Lucas, ficava meio gritante, assim, que precisava botar esse menino para jogar. E aí aconteceu, Guilherme. Em 30 de abril de 2015, Luka Doncic faz a sua estreia profissional pelo Real Madrid na Liga ACB contra o Unicaja. Ele entra faltando um pouquinho para acabar, uma cara de bebê. Se você ainda não viu esse vídeo, veja, por favor. Carinha de bebê, entra em quadra. E aí, Guilherme, 2 minutos para acabar o jogo. Será que o menino sentiu? Ficou tímido o menino? O Doncic, esse é um vídeo lindo mesmo. Era a estreia, então havia esse hype. O narrador estava muito empolgado, né, pela estreia do Doncic, e ele escapa uma bola, ele fica
vou dizer que é livre aqui para dar moral. E ele mata a bola de 3 e é uma festa, né, Lucas? Porque é a primeira cesta de um menino que acabou de entrar e ele manda a pera mesmo, ganha, mata essa bola. Então ele acaba se tornando, com 16 anos, 2 meses e 2 dias, o mais jovem jogador da história a atuar pelo Real Madrid, pela Liga ACB, e o terceiro mais novo da história da ACB. Antes dele, só Ángel Rebolo e, claro, o Ricky Rubio, mas que o Lucas já até comentou que foi profissional com 14 anos, bizarro. Dava pra ver que era coisa diferente. Não é porque matou essa bola, porque acertar um chute todo mundo acerta. Mas na hora que você entra num jogo desse com 16 anos, você tem a oportunidade, você vai lá e mata a bola que você chuta, é muito bonito, né, Lucas? É bonito, Guilherme. Guilherme, a gente tá indo pra reta final desse episódio, que passou rápido, né? O tempo voa quando a gente fala de Luka Doncic, mas tem algo que eu acho que a gente precisa comentar. Você sabia que o Luka Doncic fez a sua estreia na NBA com 16 anos? Como assim, Lucas? Você não acompanha, pelo jeito você não acompanha esses jogos de pré-temporada, que o pessoal do Brasil aqui fica muito animado, por exemplo, dizendo que o Flamengo jogou pela NBA. Tal jogador fez sua estreia pela NBA. E aí o Doncic, pelo Real Madrid, ele joga contra o Boston Celtics em outubro de 2015. Luka Doncic tinha 16 anos ainda. E olha, Guilherme, 4 pontos, 1 assistência, 1 toco. Tá bom, não tá? Pra essa idade, jogando contra times da NBA, não é comum não, né? Não é o que costuma acontecer, não. Isso foi em outubro, né? Um pouquinho antes, ele estava no Brasil. Isso mesmo, essa história bastante gente do basquete já conhece, mas talvez outras pessoas não. O Real Madrid mandou, o Doncic já tinha estreado já pelo time profissional, como a gente contou a história aqui. Mas esse é um campeonato que eles botam o Doncic para jogar mesmo. Eles trazem o menino aqui de 16 anos, já chega ao Brasil como uma das maiores promessas do basquete. Era aquele torneio intercontinental que enfrentavam-se o campeão da Euroliga, no caso o Real Madrid, e o campeão da Liga das Américas, no caso o Bauru. E sim, tem esse fato aí que eu acho que dá para chamar de alguma maneira pitoresco, Lucas. Doncic defende o Real Madrid como titular contra o Bauru, em São Paulo. Uma história interessantíssima, que claro, não é fundamental, porque o Doncic vai fazer tanta coisa depois que isso vai ficar pequeno, mas é um fato interessante pro basquete brasileiro, porque acaba se tornando um personagem a mais aí para esse grande feito. Agora, na época, verdade seja dita, não teve hype com o Doncic. Ao passo que, por exemplo, quando o Olympiacos veio jogar aqui, que também foi por esse mesmo torneio, eles mandaram o Agravanes, que era um jovem talento também para jogar. Então, era mais ou menos assim, esse é um jovem talento do Olympiacos, o Agravanes. O Doncic é um jovem talento aqui do basquete espanhol. Só quem era mesmo do meio, que acompanhavam os prospectos, que estava vendo essa evolução, que ficou atento. Quando veio a notícia, o Real Madrid botou um menino de 16 anos, é meio assim, é pré-temporada para eles, né? Não estão botando muita fé no time do Bauru. O Bauru até vence, né? Um dos jogos, não vence o campeonato, mas vence um dos jogos. Então, a história do Doncic aqui é mais pelo fato pitoresco. Ele não é uma história relevante para sua trajetória, a não ser por um dado que, para nós, é fundamental, que é o Doncic em São Paulo, Lucas. Guilherme, você falou em fatos pitorescos. Posso trazer fatos pitorescos aqui? Pode trazer fatos pitorescos. Aos 6 anos, Luka Doncic metia triples. Aos 7, ele tinha conhecimentos básicos de tática. Aos 12, ele já jogava pick and roll com... Imagino o Doncic com 12 anos jogando pick and roll. Devia ser uma coisa muito bela, Guilherme. No período dele no Real Madrid, desde que ele chegou, ele foi MVP de apenas 10 torneios desses, de sub alguma coisa, ganhando 7 títulos, incluindo ali, por exemplo, a Adidas Euroleague, né, que é um torneio muito importante da base. O pai dele diz que um motivo que eles fizeram para escolher o Real Madrid, porque eles tinham vários times interessados, né, times da Turquia, enfim, pois quem tinha scout estava afim do Doncic, mas eles optaram pelo Real Madrid pela maneira que eles trataram o Nikola Mirotic. Olha que curioso, né? Então, os pais, né,
envolvidos com a carreira do Doncic, lógico, pensando nas melhores maneiras desse menino tão jovem se desenvolver, acabou chegando naquele que eu imagino, né, que seja o lugar ideal, colocando o Luka Doncic no lugar ideal para que ele pudesse se tornar o que ele se tornou. Guilherme, o pai dele, olha só o que o pai dele via no jogo do Doncic. Deve ser muito difícil você ser o pai, você ser um jogador de basquete e tentar analisar objetivamente o seu filho, né? Mas ele, naquela época, ele falava, eu não gosto de comparar ele com outros, mas eu vejo um pouco dele de Toni Kukoc, ele vê a quadra como o Dejan Bodiroga, ele se move como Drazen Petrovic e ele passa a bola como Milos Teodosic. É uma salada louca, absurda, porque que só tem monstro. Mas eu acho que o pai dele tá no rumo aí, Guilherme. Cara, o pai dele, pelo jeito, é um excepcional scout, viu? Porque ele definiu, claro que ele conhecia muito bem quem ele estava avaliando, enfim. E ele provavelmente enfrentou ou jogou junto com vários desses jogadores aí. Cara, mas tem muito a ver mesmo, né? Muito a ver. Que legal essa definição. Bem melhor do que o técnico da Eslovênia antes do Cigano Igor, que quando ele falou lá na época sobre esse fenômeno, Luka Doncic, ele fala, muitos jogadores de hoje começaram a jogar profissionalmente muito jovens, né? Aí ele cita exemplos como Ricky Rubio, Dario Saric, Dragan Bender e Ante Zizic. Então o Luka está em boa companhia. Ah não, né, Guilherme? Não é à toa que precisou vir um Cigano Igor para ser campeão aqui. E mostrou aí que o pai do Luka tá muito cuidadoso aí. Ou ele é um excelente scout ou ele é um excelente pai, né, Guilherme? Pode até ser os dois. Talvez os dois, mas acho que a história mostrou que o pai dele tava certo nessa aí, Lucas. E o Juri Zvok, o então técnico da Eslovênia, não tinha tanto carinho pelo Luka, ou tinha muito carinho aí pelo Bender, pelo Zizic. De todo modo, de fato, já mostrava, né, Lucas, que a chegada de Luka no Real Madrid e a consolidação do Luka agora como um jogador profissional, um jovem jogador profissional do Real Madrid, havia sido o fim, né, de uma longa, mas muito, vamos dizer, longa no sentido de que isso não nasce do dia para a noite, mas é fulminante pelo o pouco tempo, né, que de 12 anos, 13 anos jogando, 12 anos jogando ainda em Olímpia, no Olímpia Ljubljana, e com 16, 3 anos depois, o menino já está com esse nível de comparação, já está jogando jogo contra profissionais, já está dividindo quadra com caras como Sérgio Rodrigues, com cara como Nocione, etc. E Rudy Fernandes, Sérgio Liu. Então, você já vê assim que, caramba, foram só 3 anos. Claro que 3 anos é pouco, mas claro que 3 anos para ele foi fundamental, né? Foi uma longa jornada de alguém que deixa a Ljubljana, que se adapta a um país sem os pais, né? Os pais não vão morar com ele em Madrid. Para você ver que não era um contrato assim que traz aqui, nós te damos tudo. Não. Você vai ser um cara que nós vamos apostar em você aqui, mas dentro dessa realidade. E isso acaba se tornando uma experiência de absoluto sucesso na base, né, Lucas? No profissional, é uma história para o próximo episódio. Você tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, vai justamente para o pai dele, que começou sorrateiro e de repente se tornou um dos grandes nomes desse primeiro episódio, né? Ele fala que em 2 momentos ele percebeu o tamanho que esse menino ia ter. E isso o Luka já estava na NBA quando ele fala isso. E ele disse, não é pelo que ele já fez na NBA, eu soube que ele seria o que é em 2 momentos. Um foi quando ele, na mini Copa Endesa, aquela dos 12 anos que ele vai emprestado para o Real Madrid, ele chega lá sem saber falar nada de espanhol e não se intimida, é o MVP, o jogo fala por ele, né? Com 12 anos ele é MVP do Sub-14, e o segundo momento é quando ele estreia pelo profissional e com aquela carinha de anjo, sente zero a pressão, primeira bola que recebe mete o triple. Aí o pai dele falou, a partir dali eu sabia. É mole falar que sabia depois que já viu o menino na NBA, né? Mas, de qualquer forma, esses são os 2 momentos parentais, digamos assim, para o Sachão perceber que filho que ele criou. Que filho que ele criou no episódio de hoje. Nós conhecemos a história de Luka Doncic de até antes de existir Luka Doncic, falamos um pouco
do seu país, da relevância da Eslovênia para o basquete iugoslavo. Passamos aí. Você tá fazendo tipo o He-Man, Guilherme? Quando ele, no fim do episódio, ele vai falando tudo que aconteceu. E hoje o esqueleto. Telecurso 2000, Lucas. Tá. Se liga aí que agora é hora da revisão. Muito bem. Passamos aí pela seu começo arrebatador no Olímpia. Chegamos ao Real Madrid. Na base, dominante. No profissional vai ser assunto para o próximo episódio. Valeu, siga, compartilhe, dê uma força pro Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Luka